Bom dia, turma do 8º ano. Vamos à nossa aula de português. Hoje retornaremos ao livro do projeto A Prova Brasil, certo? E lá vamos ler um texto do gênero reportagem. A reportagem a gente já estudou nas nossas aulas, mas como está no programa do livro, nós vamos estudar novamente até para que fique mais claro, né? Então, hoje vamos falar sobre a reportagem, ok? Vamos lá. Bom, e aqui temos reportagem. A reportagem é um gênero da esfera jornalística que traz fatos já noticiados ou conhecidos, apresentando-os de maneira mais ampla e detalhada. Por esse motivo, o texto costuma ser mais longo que a da notícia. Apesar de tratar dos mais variados assuntos, geralmente ela aprofunda temas de relevância social, como saúde, política, questões ambientais, entre outros. Adequada à norma padrão, deve ser escrita em linguagem clara e objetiva. É veiculada em jornais, revistas, rádio, televisão ou na internet. Então é isso, a reportagem ela é um texto mais profundo que a notícia, porque a notícia simplesmente noticia o fato. A reportagem ela vai falar com mais detalhe, vai ter um trabalho de pesquisa maior por parte do repórter para ele apresentar o assunto de forma mais profunda, ok? Então, a principal diferença aí entre a reportagem e a notícia é esta questão de a reportagem ser um texto mais apurado, um texto mais pesquisado, com um teor maior de detalhes, certo? E a notícia simplesmente noticia o fato, sendo um texto mais curto, um texto menos detalhado em relação à reportagem, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de reportagem na sequência, né? Aqui nós temos o seguinte: leia o texto a seguir e faça o que se pede. 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. A prática, mais comum em grupo e entre meninos, tem como últimas 7,2% dos estudantes consultados em nova pesquisa do IBGE, feita com alunos do 9º ano. Quem escreveu o texto foi Poliane Lima e Silva, certo? Aqui nós temos o título da reportagem. O subtítulo, a gente já viu isso, né? Quando nós estudamos gêneros jornalísticos, vemos que os textos jornalísticos, como a reportagem e a notícia, vem o título, que pode ser chamado de manchete também. Logo abaixo vem mais algumas informações esclarecendo mais o título, que eu vou chamar de subtítulo, certo? Para depois iniciar de fato o texto. Aqui nós temos a foto. Notícia e reportagens geralmente tem fotos, não é isso, para ilustrar, certo? Aqui tem uma foto de duas meninas, aliás, 3 meninas, 2 conversando e uma à parte, com um semblante triste, tá vendo? Então vamos lá, e aqui começa de fato o texto. O texto diz assim: o bullying é um dos vilões na adolescência, que envolve quase 30% dos estudantes brasileiros, seja praticando ou sofrendo a violência caracterizada por agressões verbais ou físicas, intencionais, aplicadas repetidamente contra uma pessoa ou um grupo. Mas a maioria desse total, 20,8%, é formada por agressores, ou seja, 1 em cada 5 jovens na faixa dos 13 anos a 15 anos pratica bullying contra colegas no Brasil.
O índice é destaque da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PINSE 2012, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foram entrevistados 109.104 alunos do nono ano do ensino fundamental, antiga oitava série, de um universo de 3.153.314, grupo no qual 86% dos integrantes estão na faixa etária citada. Os outros 7,2% são vítimas desse tipo de abuso. A grande diferença entre os dois índices reforça a ideia de que essa é uma prática comum em grupo, geralmente contra uma pessoa, explica Marco Antônio de Andreazzi, gerente de estatísticas de saúde do IBGE. O perfil dos agressores também aponta para uma predominância masculina. 26,1% dos meninos praticam bullying, em comparação com 16% das meninas. Também são eles os que mais sofrem a agressão, 7,9% em relação a elas, 6,5%. A pesquisa do comportamento de saúde em crianças em idade escolar, HBSC, na sigla em inglês, feita também em 2012 em 41 países da Europa e da América do Norte, mostra que a prática se torna menos frequente à medida que as vítimas ficam mais velhas. 13% dos alunos de 11 anos diziam sofrer bullying na escola, número que caiu para 12% entre os de 13 anos e para 9% entre os de 15. Aqui a gente observa um gráfico, certo? Que a gente pode ler esse gráfico, veja. Quem pratica bullying, certo? Aqui quem sofre. Veja, quem pratica é bem maior, tá vendo? Bem maior quem pratica. Quem sofre é um grupo menor, certo? Então tem aqui, 20,8% são estudantes, tá vendo? Quem sofre, 7,2%. Aqui, meninos, 26,1% são meninos, certo? Que pratica bullying e sofre com esse bullying, 7,9% dos meninos. Aqui, as meninas que praticam bullying, 16%. Aqui, as que sofrem são 6,5%, são menores do que os meninos, sofrem menos meninas sofrem bullying do que meninos, tá vendo? 7,9 e 6,5. Aqui, rede privada, onde é que acontece mais? Na rede privada, 23%, tá vendo? Dos 23% praticam bullying na rede privada. 7%, 7,9% sofrem na rede privada. Olha aqui na rede pública, tá vendo? Escolas públicas, 20,3% praticam bullying, certo? E 7,1% sofrem bullying na escola pública, certo? Veja que na escola privada acontece mais bullying do que na escola pública, ok? Então, isso aqui é o que nós chamamos de gráfico, certo? São as informações através do gráfico, é o texto infográfico, certo? Que não tem um texto em parágrafo, mas dá para a gente saber aqui várias informações, ok? Então, tudo que ele disse anteriormente, aqueles dados todos, ele resumiu aqui no gráfico, porque fica mais fácil das pessoas entenderem e resumir o assunto, ok? Então, continuando aqui, o texto, a reportagem, ela continua dizendo assim: uma das consequências comuns dessa violência é psicológica e leva ao descontentamento da vítima quanto à própria imagem. Por exemplo,
Tanto o déficit como, principalmente, o excesso de peso pode gerar insatisfação e até mesmo distorções em relação à forma como o próprio corpo é percebido, destaca o estudo do IBGE. Esse é um problema que atinge principalmente as meninas. Cerca de um terço delas, 31,1%, dizia estar tentando emagrecer, mas uma proporção bem menor, 19,1%, respondeu que se achava gorda ou muito gorda. Para acelerar esse processo, 6,4% relevaram ter chegado a induzir o próprio vômito ao tomar laxante, prática característica de distúrbios alimentares como a bulimia. Por outro lado, entre os meninos, a prioridade era ganhar peso para 19,6% dos entrevistados, e 8,4% deles admitiram ter recorrido a medicamentos sem orientação profissional com esse objetivo. Saúde. Na verdade, tendo ou não crises com o próprio corpo, o que a maioria desses adolescentes precisa mudar são os hábitos alimentares. Entre os entrevistados, 41,3% contaram consumir guloseimas, doces, balas, chocolates, chicletes, etc., em 5 dias da semana ou mais. Em contrapartida, somente 30,2% afirmaram comer frutas com a mesma frequência. Já o refrigerante é presença constante na vida de 33,2% deles, e os biscoitos salgados e doces para 35,1% e 32,5%, respectivamente. Também foi questionada a oferta de alimentos nas cantinas das escolas e constatou-se que os salgados de forno estavam disponíveis para 39,2% dos estudantes, enquanto as frutas eram acessíveis a apenas 10,8%. Além disso, a atividade física ainda não é um hábito para a maioria dos adolescentes, mesmo que, nesse quesito, esteja incluída a aula de educação física obrigatória no currículo escolar. Para a pesquisa, o IBGE considerou até o percurso feito entre a casa e a escola, desde que a pé ou de bicicleta, somando no total 300 minutos por semana, cerca de 1 hora por dia, durante 5 dias. Mesmo assim, 69,9% foram considerados insuficientemente ativos ou inativos, e só 30,1% foram classificados como ativos. Os meninos se movimentam quase 2 vezes mais do que as meninas, 39,1% ante 21,8%. Mas, quando o assunto é TV, nenhum deles se salva. A PIMSE 2012 mostra que 78% deles assistem às 2 horas ou mais de televisão por dia, hábito considerado extremamente sedentário. É uma atividade muito passiva e um estímulo ao consumo de alimentos não saudáveis, enfatiza Andreasi. Violência. Os jovens entrevistados pelo IBGE também falaram sobre a violência em seu cotidiano. Cerca de 6,4% deles disseram ter se envolvido em brigas com armas de fogo nos 30 dias que antecederam a pesquisa, e 7,3% com a chamada arma branca, faca, por exemplo. Em ambos os casos, os meninos tiveram uma participação maior, 8,8% e 10,1%, respectivamente, quase o dobro
na comparação com elas. Os estudantes de escolas públicas também se envolvem mais em brigas do que os da rede privada, 6,7% ante 4,9%. No caso das armas de fogo, a violência muitas vezes começa em casa. Mais de 10% desses adolescentes disseram ter sido fisicamente agredidos por um adulto de sua família. Nesse caso, o ataque às meninas é mais comum, relatado por 11,5% delas, do que aos meninos, 9,6%. O Instituto Brasileiro abordou a violência no trânsito. O estudo lembra que acidentes dessa natureza constituem uma das principais causas de morte e hospitalizações de adolescentes e jovens do Brasil. Apesar de a legislação brasileira só permitir a conduta de veículos por maiores de 18 anos e devidamente habilitados, 27,1% desses adolescentes com idade entre 13 e 15 anos afirmaram ter o costume de dirigir o carro. Cerca de 16% dos estudantes consultados disseram não ter o costume de usar cinto de segurança e 22,9% deles admitem ter sido transportados em um veículo dirigido por alguém que havia consumido bebida alcoólica. Itens de segurança também são dispensados no caso das motos. 19,3% declararam não usar capacete. Aqui tem a fonte do texto, certo? Lima Silva, Poliane, quer dizer Poliane Lima e Silva, certo? Da revista Veja, 19 de janeiro de 2013, certo? Extraído do site da Veja, né? Tá aqui, ó, veja.brasil.com.br.notícias, certo? Acessado aqui para este material no dia 27 de julho de 2019, ok? Então temos aqui, ó, a reportagem. Vocês observaram que tem vários dados, né? Esses números são dados que os pesquisadores obtiveram, né, em suas pesquisas, para poder a jornalista ir lá e pegar esses números para em seguida fazer o texto dela, certo? A reportagem. Então é isso, uma reportagem ela é feita com mais detalhes, né, com mais informações. Primeira pergunta aqui diz o seguinte: releia o título e o subtítulo da reportagem, que diz assim: 1 em cada 5 adolescentes praticam bullying no Brasil. O título, né? E o subtítulo diz: a prática, mais comum em grupo e entre meninos, tem como vítimas 7,2% dos estudantes consultados em nova pesquisa do IBGE feita com alunos do 9º ano. Pronto, aqui você viu o título, que dá uma informação, certo, sobre o tema, e o subtítulo, que esclarece mais um pouco, né? Nós já vimos isso em aulas sobre textos jornalísticos, certo? Sobre textos jornalísticos. A primeira pergunta diz assim: qual é o principal objetivo dessa reportagem? Olha, o principal objetivo dessa reportagem é informar, né, gente? A reportagem, tanto a reportagem como a notícia, ela informa. Agora, essa reportagem aqui, ela está informando sobre o quê? Então, você vai citar aí, informa sobre, não é, o que o tema, né? E você vai dizer aí o que é que ela está informando, ok? Muito fácil. A segunda questão diz: qual é a profissão da autora da reportagem? Olha, a profissão dela, se é uma reportagem, fica bem claro, né, gente, qual é a profissão dessa pessoa, né? Não precisa nem dizer, que vocês devem saber muito bem. Por exemplo, quem é que trabalha produzindo reportagem, produzindo, né, notícias? Não precisa nem explicação para isso. A terceira questão diz assim: além de prática de bullying,
Que outros temas foram abordados na pesquisa do IBGE utilizada pela reportagem? Olha, o tema principal a gente sabe aí que é o bullying, né? Mas ele traz também outros dados, né? Outras informações importantes também sobre os adolescentes. Então você vai dizer aqui quais são as outras informações que o texto aborda com certa ênfase, né? Ele aborda com uma certa ênfase estas informações sobre os adolescentes. Então você vai citar aqui estas informações, ok? Quarta questão diz assim: de onde foram extraídos os dados numéricos que a reportagem utiliza? Olha, você vai lá no texto e veja os órgãos, né, que fizeram as pesquisas, né? Um deles é o IBGE, mas tem outros também lá. Então você vai botar aí quais foram as fontes, né, isso destes dados, certo? Que a reportagem coloca para que tenha credibilidade, né, o texto. A quinta questão diz assim: para escrever a reportagem, a autora fez alguma entrevista? Justifique sua resposta. Então veja lá no texto, né, que veja se tem lá o depoimento de alguém, né, se alguém falou, né, para a jornalista, se alguém deu um depoimento e ela citou no texto. Então você vai perceber que teve uma entrevista, certo? Com alguém, com um representante de algum órgão, alguma coisa assim. Então ele quer que você diga que se teve entrevista, certo? E vai justificar aqui, você justifica com uma parte do texto, ok? Ou com suas palavras mesmo, porque ele não está dizendo aqui, destacando a parte do texto, então você pode justificar também com suas palavras. Você diz, tem uma entrevista porque fulano assim fala no texto, né? Ou não tem entrevista porque ela não cita ninguém. Aí eu não sei, você tem que ir lá no texto e ver isso aí. A sexta questão diz assim: com base nos dados fornecidos pelo gráfico, há uma diferença significativa entre as escolas públicas e as privadas quanto ao bullying. Se você só olhando no gráfico, você vai ver se há uma diferença significativa. Veja, o que é a diferença significativa? Há uma grande diferença entre as escolas públicas e as privadas quanto ao bullying. Você vai dizer que sim ou não, aí vai justificar, certo? Explicar. Você pode explicar até apresentando os dados que foram relacionados no texto, certo? Sétima questão diz assim: é comum textos da esfera jornalística serem ilustrados com recursos diversos, sendo as fotografias o mais comum desses recursos. Veja novamente a fotografia que acompanha a reportagem lida. Que relação ela estabelece com o assunto tratado na reportagem? Justifique sua resposta. Você vai observar, né, aquela foto que foi apresentada lá, e você vai explicar aí qual é a relação que tem o que aquela foto está mostrando e o que o texto está falando. Qual é a relação? Você vai dizer aí a relação entre a foto e o que o texto fala. Muito simples também, né? Porque a foto de uma reportagem, ela está ilustrando o que o texto está falando, está mostrando, né? Então fica muito fácil aí de você relacionar, de você explicar isso aí, qual é a relação entre a imagem e o texto. Na oitava questão, ele manda ler um trechinho aqui que diz o seguinte: releia o trecho a seguir. Cerca de 6,4% deles disseram ter se envolvido em brigas com armas de fogo nos 30 dias que antecederam a pesquisa, e 7,3% com a chamada arma branca, faca, por exemplo. Em ambos os casos, os meninos tiveram uma participação maior, 8,8% e 10,1%, respectivamente. Quase o dobro na comparação com as meninas, ou melhor, na comparação com elas. Então a pergunta aqui é o seguinte: a expressão destacada nesse trecho se refere a expressão destacada é isso aqui, em negrito. Ela se refere a letra A violência contra meninos e meninas, a brigas com arma de fogo e arma branca,
há brigas de meninos contra meninas, e D, a violência de meninos com arma de fogo. Olha, essa questão ela é muito fácil, mas se o aluno for desatento, se você for um leitor desatento, você pode até errar essa questão. Veja, em ambos os casos, certo? Quando ele fala aqui em ambos os casos, ele está se referindo, isso aqui é um termo referencial, ele está se referindo a algo que foi falado antes e não depois, ok? Então você vai ver o que foi falado antes, né? Veja, cerca de 6,4% deles disseram ter se envolvido em briga com armas de fogo. E nos 30 dias que antecederam a pesquisa, e 7,3% com a chamada arma branca. Olha, arma de fogo, arma branca. Em ambos os casos, os meninos tiveram uma participação maior. 8,8% em uma e 8,8% em uma e 10,1% em outra, certo? Então, cuidado aí para não errar essa questão. Tá fácil também, mas se não tiver atenção, você pode errar. A nona questão diz assim: que problemas a pesquisa mostrou em relação ao trânsito? Assinale a alternativa correta. Olha, ele falou também um pouco sobre o trânsito, né? Então vamos ver o que foi que a pesquisa falou sobre o trânsito entre esses 4 itens aqui. Letra A. Quase todos os jovens entrevistados já andaram em veículos conduzidos por motoristas alcoolizados. B. Entre os jovens entrevistados, nenhum deles dirige antes da idade permitida e sem habilitação. C. Parte dos jovens não adota medida de segurança no trânsito, como o uso de cinto de segurança e capacete. D. Praticamente nenhum jovem dispensa itens de segurança ao conduzir. Veja só, uma questão dessa, às vezes, você erra por não prestar atenção. E, ó, começando aqui na letra A, quase todos os jovens entrevistados já andaram em veículo conduzido por motoristas alcoolizados. Veja, né? Ele fala alguma coisa aqui parecida com isso. Aqui, ó, entre os jovens entrevistados, nenhum deles dirige antes da idade permitida e sem habilitação. Aqui a gente já vê que não tem muito a ver, né? C. Parte dos jovens não adota medidas de segurança. Ele fala um pouco disso, ele fala sobre isso também lá, né? Ó, parte dos jovens não adota medida de segurança no trânsito, como o uso de cinto de segurança. Olha, aqui entre a C e a A já há uma dúvida aí. Aí você vai ter que olhar direitinho para ver qual é a certa. Uma delas está errada, né? E a D, praticamente nenhum jovem dispensa itens de segurança. Também isso aqui, a gente vê que não tem nada a ver. Então, a dúvida fica entre A e C. Uma delas está correta. Agora, veja os detalhes. Veja o que é que, às vezes, ele mistura alguma coisa aqui, né? Para que você se confunda. Okay? Então, você tem que ser atento. Isso é para testar a atenção de vocês na leitura. 10ª questão diz assim: relê o trecho. Entre os entrevistados, 41,3% contaram consumir guloseimas, doces, balas, chocolates, chicletes, etc. em 5 dias da semana ou mais. Em contrapartida, somente 30,2% afirmam comer frutas com a mesma frequência. Claro, né? As frutas são menos pessoas que comem, né? E as guloseimas são consumidas por um número maior. A pergunta é a seguinte: que relação é estabelecida entre a expressão em destaque e a frase anterior? Ó, a expressão em destaque é em contrapartida, certo? Então, qual é a relação que esse em contrapartida tem com o que foi dito anteriormente, com a frase anteriormente, ó? Certo? A frase anteriormente diz aí que por cento contaram consumir guloseima, né? Ele diz aí, em contrapartida, somente 30,2%. Então, essa contrapartida aqui tem que relação que foi dito antes? Então, é uma relação de comparação, de conclusão, de explicação ou de acréscimo?
certo? Comparação, conclusão, explicação e acréscimo. Gente, aqui a letra D está com outra letra, mas não quer dizer que seja ela não, viu? Por favor, isso aqui é erro de impressão da editora, alguma coisa assim, viu? Isso aqui não quer dizer resposta não, viu? Presta atenção aí. E a 11ª diz o seguinte: relê outro trecho e depois responda as questões. O perfil dos agressores também aponta para uma predominância masculina. 26,1% dos meninos praticam bullying, em comparação com 16% das meninas. Também são eles os que mais sofrem a agressão, 7,9%, em relação a elas, 6,5%. Então a questão é a seguinte: letra A. Que pronomes são usados nesse trecho e a que eles se referem? Pergunta aqui quais são os pronomes utilizados e a que se refere. A gente viu que os pronomes, eles estão substituindo termo, né? Ou fazendo referência. Então ele quer saber aí quais são os pronomes que há nesse trecho e a que eles se referem. Eu vou só dar uma dica a vocês. Olha, a palavra aqui, ele, é um pronome, né? Eu, tu, ele, pronome, né? Na verdade, não vou dizer mais, certo? Então, você vai botar aqui, escrever os pronomes e vai dizer a que termo ele está se referindo, certo? A que termo citado aqui no enunciado, ok? Letra B. Qual é o efeito do uso desses pronomes? Ele quer saber aqui se esse pronome, se ele está substituindo o nome, se ele está retomando uma parte do texto que foi falado anteriormente. Então ele quer saber isso aí, certo? Se está substituindo ou se está retomando, certo? Um termo falado anteriormente. Ok? Então é isso, gente. Estude aí direitinho, façam, respondam certinho e mande para o grupo de respostas de língua portuguesa, ok? Aguardo as respostas de vocês. Então é isso, uma boa aula e bons estudos.